Opa, olha só, não é o clone não, ó. Eu não me multipliquei não, é meu irmão. Hoje eu vou gravar um papo furado diferente. Eu vou bater um papo furado aqui hoje sobre a sétima arte, o cinema. Vamos ver que filme que vai dar isso aí. Roda a vinheta. Quem tá aqui, ó? Tudo bom? Beleza? Que pelo DNA, não precisa nem de exame de DNA, né? Aqui, ó, meu irmãozão Guilherme. E aí, Gui, obrigado, tá? Nada, obrigado aí pra gente bater esse papo aí. E hoje vai ser, ó, o canal não é só rock, não. Não é só rock, não. Aqui a gente pode falar de política, de futebol e hoje, ó, um mestre que entende de cinema pra caramba. Que entende de cinema pra caramba. Ali na nossa infância, né, cara? Vamos dizer assim que a gente teve ali uma... A gente sempre foi muito unido, muito junto, mas teve ali uma época lá que você foi mais ali pro cinema e eu fui mais pro rock, né? Tá certo. Né? A gente deu essa divisão no gosto aí, mas claro, né? Você também gosta de rock, você foi comigo no Monster of Rock, você lembra quando a gente foi? Festival que teve, no Pacaembu. No Pacaembu, a gente foi ver o Slayer, o Kiss e o Black Sabbath. Sem dúvida. Né? Olha só. 94, eu lembro. 94, exatamente. Então, eu também, lógico, gosto muito de filme. E você sempre, Gui, você sempre me influenciou. Claro. Né? Você sempre, assim, você é um pouco mais velho que eu, então ali nos anos 70, nos anos 80, você sempre chega, pô, tem uma novidade aí, vamos assistir esse filme, vamos no cinema e tal. Então você sempre foi minha referência em assistir filme. Quando a gente comprou aquele primeiro vídeo, você ia bastante comigo na locadora, né? Isso. A gente começou a ver filme indo nas salas de cinema, aqui em Juiz de Fora, e a nossa sessão da tarde, né? Claro, a gente viu claro. muito filme na sessão da tarde. É verdade, você já disse. Houve uma época que também era praticamente só a Globo que pegava aquilo, a gente só tinha essa opção. Sessão da tarde. Só tinha essa opção. Uhum. Então, vamos fazer o seguinte. Hoje essa galera aí, as galeras mais novas, os nossos filhos, né? Eles são a geração Netflix, né? Claro, Eles são a geração Netflix. Então a gente vai dar uma dica desses filmes clássicos, né? Que às vezes a pessoa pode procurar no Netflix ou procurar num DVD. Assim, nos cultos, não chega a ser um clássico, caíram no gosto popular, né? Isso. Dizer, né? Mas e aí, qual o filme assim que você acha assim que, pra gente começar, vamos dar uma dica boa aí? Olha, eu queria começar por Planeta dos Macacos, que é um dos mais antigos, assim, em relação à década de 70. Eu achei que o primeiro teve mais charme, que mostrou que, na verdade, o Planeta dos Macacos era a Terra num futuro bem distante. Olha, apesar de que eu passei a assistir quando reprisava na sessão da tarde. Quando passava na Globo... Você chegou a ver esse primeiro do Planeta dos Macacos? Qual que é o ano dele de rodagem? Se não me falha a memória, ele é de 68. Ele chegou aqui no nosso país bem no comecinho dos anos 70. Mas então ali a gente era muito criança, né? Eu lembro que passava na Globo até no horário nobre, mas a gente não entendia aqueles termos lá da ficção científica. Entendi, a zona proibida, sem dúvida, né? Sem dúvida. O primeiro e o segundo teve participação do Charlton Heston, que realmente participou de várias classes. 10 Mandamentos, Ben-Hur, etc, etc. Não vou nem enumerar. Ele também participou do Terremoto, né? Terremoto. Um dos melhores filmes catástrofe realizados até hoje, né? Eu lembro, né, que quando você falou, pô, vamos ver esse filme Planeta dos Macacos aí, legal pra caramba. Pô, eu lembro que eu fiquei morrendo de medo, cara. Engraçado que ele foi considerado pela crítica um terror ficção. Muita gente achou assustador aquele futuro. Eu ficava com medo lá dos macacos mesmo, pô. Morria de medo. Tá certo, é engraçado que teve a série. Nos 4 longas, o macaco líder, ele chamava Aldo. E na série passou a chamar Urco. Nós assistimos depois em VHS os 4 longas. Engraçado que em cada episódio daquela série tinha um pouco daqueles 4 longos, igual eles fizeram em Smallville também. Entendi. Sabe? Foi bem montada essa boa, série. Você começou bem. O Planeta dos Macacos realmente é um clássico. Uma criança, um adolescente, um jovem que for ver esse filme hoje, pode, sei lá, falar, pô, mas o que tem de bom nesse filme? Porque nada mais é que os atores colocavam uma máscara, né? Sim, puro e simples, mas tinha todo aquele envolvimento. Pô, mano, começou bem. Um deles era o famoso Rod McDowell, o famoso Peter Vince, Senhora do Espanto, que daqui a pouco a gente vai ter... Daqui a gente vamos falar dele. Então, beleza, vamos passar pro próximo aí. E comédia? Você gosta de filme de comédia? Você tem algum clássico aí que você pode puxar da memória que seja um filme... Na minha opinião, foi um convidado bem trabalhado, com o impecável Peter Sellers. Acho que ele é de 70, esse filme, mas ele caiu no gosto popular. E olha que ele é passado praticamente num ambiente único, é a mansão onde é realizada
a festa. E ele não é assim, sabe? Tipo assim, uma piada puxa a outra, mas é uma risada garantida do começo ao fim. Engraçado que o título original, ou seja, americano, é The Party, a festa. Eu achei que a versão da nossa aqui foi mais adequada. Um convidado bem trapalhão. Mas aí tem um capítulo à parte, né? O que você acha dessas traduções dos filmes, né? Você acha que é um sacrilégio? Você acha que eles... Por que eles aportuguesam, né? Dessa forma? O que você acha? Por que essa tradução não é... Você acha que, por exemplo, aqui no Brasil, a Bala de Prata não teria o mesmo impacto como A Hora do Lobisomem? É que foi aquela febre, né? A Hora do Espanto, a Hora do Pesadelo. O protagonista era o Fred Krueger. Eu acho que é uma coisa meio incondizente mesmo. Voltando o convidado bem trapalhão, eu achei o nosso estilo aqui bem mais criativo do que a festa. Nesse caso, então, ganhou, né? Ganhou, nesse caso ganhou. Eu lembro que até no final dos anos 80, o respectivo, um convidado bem trapalhão, ainda era reprisado aqui no Cinema Central. Vale o registro, o Cine Teatro Central é uma sala de cinema daqui de Juiz de Fora, da onde a gente está gravando esse filme, da onde a gente foi criado, onde a gente nasceu, né? Hoje em dia ele funciona como teatro, mas é uma sala lindíssima, né, Gui? Ele tem até afresco, que é uma raridade aqui no nosso país. Gui, agora eu vou tomar a liberdade de dar uma dica aqui, que foi um filme, cara, que pra mim ele mudou minha vida de filme de aventura. Eu me atrevo a dizer mesmo que eu acho que ele ainda é um dos maiores clássicos dos filmes de aventura. Eu vou já falar o nome do filme, talvez você já esteja desconfiando. Eu lembro que a gente viu esse filme aqui em Juiz de Fora também numa outra sala de cinema, no Cine Excelsior, que era um cinema enorme, ele tinha 2 andares, ele era lindo. Cara, o filme é o Superman. Você concorda comigo que é um clássico do filme de aventura? Concordo. A ideia foi comemorar os 40 anos do super-herói. O ano era 78. Ali o Superman, o personagem estava fazendo 40 anos. O personagem, 40 anos do personagem. Além da ideia de comemorar os 40 anos do super-herói, já estava em perspectiva de fazer um segundo filme, que foi a aventura do começo ao fim. O primeiro, né, ele deu ali meia origem, né, contou a história deles lá em Krypton, pai interpretado pelo Marlon Brando. O Jor-El colocou ele lá na cápsula, ou seja, ele contou a história. O segundo, né, então vamos emendar o segundo, que chamava até A Aventura Continua, né? Sim. Teve aquela cena clássica lá que ele salva Lois lá da Torre Eiffel e liberta os vilões de Krypton, né? E tem o Terence Stamp, excelente, como um dos kryptonianos também. Ele é o general? Esse mesmo. Eu lembro que teve uma versão DVD que você tinha que mostrava lá o making off do Superman 2. Os comentários do diretor. E eles faziam maquete mesmo, né? Hoje em dia é uma coisa inimaginável. Né? Quando teve a luta do Superman com os vilões, né? Então, pra você ter uma ideia, que as coisas eram feitas de uma maneira assim, braçal, né? Sim. A ótima atuação do Gene Hackman como Lex Luthor. Eu acho que foi... E teve além daquela maldade dele ter o arco inimigo do Superman, teve aquela dose de humor ao mesmo tempo. Ele tinha. Ele e o Watts, né? E o Christopher Reeve, pra mim, até hoje, é o melhor Superman de todos os tempos, né? Um que eu acho imperdível também foi o Tubarão, o primeiro de tudo. Eu lembro que esse filme, ele levou 6 meses pra ser exibido aqui em Juiz de Fora. Aqui em Juiz de Fora? Eu lembro ele é de que ano? Ele é de 75. Em janeiro de 76, a gente tava passando férias lá no Rio. Eu lembro que os nossos pais foram assistir no cinema, que a gente não entrava. Que naquela época, grande parte dos filmes eles eram impróprios. E qual era a faixa etária do Tubarão? 14 ou 16. Caramba! Ele era um filme praticamente impróprio. Um filme que passa aí qualquer hora agora nesses canais aí. Ele tinha essa classificação e de fato era barrado, né? Não deixava entrar, não. Até mesmo com o pé dos pais, eles não deixavam entrar. E você ficou doido pra ir, mas não pôde. Eu não entrava. Esse filme foi um dos primeiros do Steven Spielberg, né? Eu achei interessantíssimo uma entrevista que ele deu, que ele baseou um pouquinho no filme Encurralado, o primeiro de tudo. Que, por exemplo, não sabia que horas que aquele caminhão ia surgir. E a mesma coisa não sabia que horas que o tubarão gigantesco iria atacar. Ele falou isso numa entrevista. Só pra gente encerrar rapidamente do Tubarão, eu vi depois um documentário da National Geographic falando que o filme do Tubarão foi a melhor e a pior coisa que aconteceu para os tubarões, né? Porque os tubarões acabaram ganhando uma notoriedade, né? Evidente, né? Mas também depois desse filme eles foram vistos assim como monstros assassinos, né? Pessoas que ficaram com trauma de frequentar a praia. Eu já li isso também.
Você vê o impacto que o cinema pode causar na vida real, né? É. Dudu, falando em Spielberg, eu queria falar de um outro filme que também, do início de carreira do Spielberg, um que nós assistimos nas férias de julho de 83. Ah, eu acho que eu já sei qual que você tá falando aí. É aquele que teve, assim, muita ênfase com criança, porque o amigo dele, confidente, era o pessoal de Elliot. É aquele que você tá falando do ET, né? Que aquele que a Drew Barrymore ainda era criança. Entendi. Ah, esse foi demais. Tem o Peter Coyote como astronauta, foi demais. Ele foi demais mesmo. Engraçado que na primeira vez que ele foi exibido na Globo, a gente estava nos Estados Unidos, mas a gente ainda deu para ver a vinheta que a emissora... Não, então peraí. O filme O ET, me confirma, ele é de 1982. 82. Ele chegou aqui nas férias de julho de 83. Tá, mas então, você tá falando que quando a gente foi a primeira vez para os Estados Unidos, a gente foi em 1990 para 90. Dezembro. Então o filme, ele para ser exibido... Em dezembro de 90, que ele foi exibido na Globo pela primeira vez. Então ele demorou quase 8 anos para ser exibido em TV aberta aqui? Eu lembro. Caramba! E eu lembro que apesar de a gente ter viajado, antes da gente viajar, a gente ainda viu a vinheta da Globo, né? Um verão e tanto, né? Cara, então olha só a dificuldade então, que o pessoal passava. Então, para quem não tinha visto, por exemplo, o ET no cinema, e na época o videocassete não era uma coisa muito popular na época, né? Então teve muitos brasileiros que foram ver o ET só depois de 8 anos. Foi 8 anos, pode-se dizer. O ET, de fato, realmente é um clássico. Olha só, a gente, né, foi na Universal Studios ali em 91 e eu tive a sorte de retornar em 2014. Já com os meus filhos, né? E tal. E uma das atrações ainda mais impactantes até hoje lá na Universal é o ET, que a gente senta lá na bicicleta lá e sai voando, né? Um filme com quase 4 décadas, se ele é de 82, né? É verdade. King Kong, o primeiro lá, eu lembro perfeitamente de quando ele foi ser exibido na televisão, na Rede Globo, e você ficou empolgadíssimo. Eu lembro perfeitamente a gente se preparando para assistir o filme, né? A mãe comprando pipoca pra gente, comprando bala, e de fato, realmente, foi demais. Eu não posso negar. E quando assisti o filme também a primeira vez, o King Kong, eu também fiquei lá um pouco assustado, né? Sem dúvida. Aquela parte lá que o gorila lá pega a moça, aqueles índios lá, todo maluco lá. Mas é um filmaço, né, cara? Fizeram o remake, né, em 2005, que é muito legal. Mas esse primeiro aí, com a Jessica Lange... Como é que chama? Jeff Bridges. Ele estava ainda meio que início de carreira, mas foi uma ótima interpretação. Uma outra curiosidade da versão de 76, que ele foi o único, assim, exibido na época atual. Todos os outros foram de época. Ah, entendi. Tá? A versão, igual você falou, de 2002, né? 2005. Ele foi ambientado na década de 30. Entendi. Isso. E esse foi o único. Tanto é que ali fizeram a alusão do World Trade Center, que estava sendo inaugurado. Era considerado, na época, a torre mais alta do mundo e era um edifício novo. Se você tivesse que, hoje, chamar um amigo para assistir um filme, você assistiria o King Kong de 76 ou de 2005? Olha, a de 76. Inclusive, teve uma curiosidade, que a versão da década de 30 foi lançada em DVD colorizado até. Olha só. Mas se for marcar um X, a de 76. Entendi. Mas deixa então te fazer uma pergunta. Você acha que remakes, eles são um sacrilégio, eles são necessários, ou você analisa cada um? Ah, esse foi melhor, esse nem tanto. O que você acha de remake? Eu analiso cada um. Você não crava assim, pra mim uma obra não tem que ser refeita. Eu tenho curiosidade em rever, assim, eu analiso cada um. Entendi. Eu lembro que quando saiu de cartaz a versão de King Kong 76, em dezembro de 77 passou no Cine Central, se não me engano, uma versão japonesa do ano de 67, ou seja, de 10 anos atrás, chamada A Fuga de King Kong, que seria o filho dele. Entendi. Mas uma produção muito barata. Eu lembro que passou até na extinta TV Tupi, que a gente não assistiu, que na época não pegava. Pra você mais jovem aí, o filme do King Kong na época fez tanto sucesso, mas tanto sucesso, que aqui no Parque Alfred, aqui em Juiz de Fora, chegar a colocar uma réplica do King Kong. Claro que não tinha. Claro que não tinha lá 30 metros de altura, mas botaram lá um gorila
Oi, o que aconteceu? O que fizeram aqui? Incendiaram o gorila. Botaram fogo lá no macaco, lá na Praça Pública, na maior, mais importante praça aqui de Juiz de Fora, né? Que é a nossa praça principal. A versão de 76 foi a única que eles fizeram assim uma figura gigantesca. A mão do gorila, naquela hora que ele pega, aquilo é uma coisa gigantesca mesmo. A gente tem uma foto na mão desse gorila, hein? Tá, vamos exibir depois. Ele tá até com o gorrinho do Papai Noel, né? Fala rapidamente daquele fracasso, daquela coisa horrorosa, patética que foi o King Kong 2, Kong Lives. E olha que o diretor foi o mesmo de Inferno na Torre, foi um diretor conceituado. 86, há exato 10 anos depois, ele fez o King Kong 2. Foi um fracasso, foi uma produção melosa. Teve um final intrigante, que nasce um filhote, dá assim, aquela impressão ao público que vai ter uma continuação. Cara, o filme é ridículo, eles fazem um transplante de coração no King Kong, né, cara? Se eu tiver errado, você me corrige. Uma das protagonistas do King Kong 2, que eu acho que muita gente nem sabe da existência desse filme, né? Sim. É a Linda Hamilton, que estrelou o... Exterminador do Futuro. Ah, não, para tudo, gente. O Exterminador do Futuro 1 e o Exterminador do Futuro 2, o Julgamento Final, pra mim, são os maiores, pra mim, tá, Gui? Sim. Eles são os maiores filmes de aventura, de ação, de ficção científica, de todos os tempos, Eu lembro que os dois filmes do Exterminador do Futuro eu vi com você no cinema. O primeiro foi aqui em Juiz de Fora, eu não lembro em qual sala. O segundo, você já morava em São Paulo, a gente viu naquele cinema que você chama de Shoppinho, lá em Santana. Eu lembro que quando ele tomou aqueles tiros lá, do cara que veio do futuro também, a gente não sabia ali na hora quem estava defendendo a Sarah Connor. Quando ele levanta, cara, e o olho dele mostra que ele é um ciborgue. Realmente vai dar cena marcante. O sucesso foi tanto, Exterminador do Futuro 1, que quando ele chegou na locadora, era até difícil de achar, de tanto que era a procura. Era uma luta também, na época, também achar filme em locadora. Gui, aí o James Cameron, que é o diretor do primeiro filme do Exterminador do Futuro, né? Eu acho que também da franquia quase toda. Eu acho que ele foi muito sagaz, né? Ele foi muito esperto, porque o Arnold Schwarzenegger, eu acho que, não sei se foi o primeiro papel que ele fez, foi o Conan. Né? Ele fez o Conan. E a crítica desceu o sarrafo nele, falando assim, esse cara é um péssimo ator, ele é tão ruim que ele parece um robô. Eu acho que foi aí que o James Cameron decidiu chamar ele e dar esse papel de um ciborgue pra ele. Ele tinha feito Cactus Jack, uma comédia bem pastelão. Em Conan, que ele caiu no gosto popular. Pois é, aí a partir daí, né? Então, se ele parece tanto um robô, então vamos fazer que ele faça um papel de robô. E daí a carreira dele lá decolou e o cara virou até governador da Califórnia, né? Pelo menos é o estado mais popular dos Estados Unidos, mais do que isso. Mas ele é demais. Eu gosto muito do Arnold Schwarzenegger. A gente tá falando do ano de 84. Vamos falar de um filme que você assistiu até 2 vezes no cinema. Tá. Você até me recomendou, eu fui com você. Eu lembro. É um que tem aqueles monstrinhos que dão um show. Vamos ver se você lembra, que também é do Spielberg também. Gremlins. Esse filme eu vi em Niterói. Eu lembro, né, que a gente estava na casa lá da nossa tia, né? E ela levou a gente lá com os nossos primos para aquele programa de férias, né? E você concorda comigo que aquele filme também é uma mistura ali de aventura, comédia, tem uma dose de terror. Ele engloba tudo. Ele foi o pioneiro no gênero terrir, que foi muito usado da segunda metade dos anos 80 para cá. Terrir, é mesmo. Teve gente que nomeava certos filmes assim. É o terrir. Uma curiosidade que nos créditos aparece Branca de Neve e 7 Anões, naquela hora que eles explodem o cinema, né? Que os monstrinhos tomam conta da plateia do cinema, né? É verdade. Aqui, e a atriz principal? Phoebe Cates, ela estava recém saída de Paradise, que foi também um sucesso da época também. Eu achei que o pai dele também teve um papel assim cômico, ele era assim, um inventor de fundo de quintal. Né? Tudo dava errado, né? E passa no SBT, se chama Cinema em Casa, passa um filme assim, bem popular com ele também. E ele até morreu, aquele ator. Eu achei que ele destacou bem naquele filme, né? O Gremlins teve também o Gremlins 2, que foi fraquinho, né? Não gostei muito também, né? Nós vimos até no cinema. Não tem necessariamente, quando o filme é um clássico, fazer o segundo, né? Você concorda comigo? Eu queria abrir um parênteses sobre o remake. Eu achei Loja dos Horrores, eu gostei mais do remake. Que a versão lá dos anos 60 foi assim, um terror. Então eles fizeram um terrir também. Engraçado que quem roubou a cena foi o Steve Martin com ele é ótimo, mas né? ele teve uma participação mínima, sabe?
Engraçado que ele ganhou até Oscar com os melhores efeitos. E a planta, entre aspas, que ganhou o Oscar, né? Com os melhores efeitos. Você tinha trilha sonora desse filme. Comprei em São Francisco o cassete. O cassete. Os mais jovens não vão nem saber o que é isso, né? Vamos dar risada do cassete, né? Uhum. Ali nos anos 70, né, 80, que a gente está se atendo mais a comentar, tinha, digamos assim, o gênero catástrofe, né? Você concorda comigo? Sem dúvida, é. Qual que foi um expoente maneiro aí desse gênero? Olha, na minha opinião, foi Inferno na Torre. Que, por incrível que pareça, foi baseado num caso acontecido aqui no Brasil, ou seja, no centro da capital paulista, que foi o edifício Joelma. A Warner tomou conhecimento do fato. O incêndio lá no edifício Joelma, em São Paulo, de 74. ele chegou a ser uma inspiração para fazer esse filme Inferno na Torre? Sem sombra de dúvida, mas foi. O caso foi notícia e lá nos Estados Unidos despertou interesse em fazer o filme. Eu gosto muito do filme Inferno na Torre. Ele dá aquela aflição mesmo, né? Eles, né? Enquanto mais o prédio vai pegando fogo, aquela festa lá, e eles vão se jogando, né? E ao mesmo tempo, eles não queriam que avisassem os convidados, tudo é uma trama intrigante, além de catástrofe. É verdade, interessante. Você lembra de um filme que regularmente, ou até mesmo quase sempre, passava no Central, que era de uma dupla, era um louro e um gordo com a barba cheia. Trinity, sem dúvida. Engraçado que teve um longa, que teve a participação somente do... Como é que era o nome deles, dos atores? Terence Hill e o Bud Spencer. Teve um que teve a participação só do Bud Spencer. O Bud Spencer é o quê? O louro ou o gordo? O gordo. E o filme chamou Banana Joy. E no final dos anos 80, esse filme passava tanto a sessão da tarde, que a música do tema de abertura era em espanhol. O pessoal até decorou a música, né? Que ela era cantada em espanhol. Pô, você vai querer cantar aqui ou você não vai brindar? Você vai poupar os nossos ouvidos? Vou poupar os nossos ouvidos. E voltando ao ano de 84, eles estiveram aqui no Brasil para gravar um longa e eles escolheram o Rio para fazer as locações. Ah. E a dupla participou do programa dos Trapalhões porque os filmes pareciam, assim, em termos. Entendi. Né? Não, então peraí. Já que muito bem lembrado do Trinity, a gente tem aqui fazer uma menção dos filmes dos Trapalhões. Porque, de fato, né? Hoje pode parecer ali um pastelão e tal. Cara, mas a gente ia pro cinema 2 vezes no ano. 2 vezes no ano. Em janeiro e em julho eles lançavam um filme, né? Os Trapalhões. E ficava lotado. Ou seja, parecia que hoje a gente tá falando uma coisa de outro mundo, de outro planeta. Mas a galera toda se reunia, os meus amigos lá, o Guto, o Sandro. A gente ia todo mundo para ver filme dos Trapalhões, Ficava cara. com a expectativa, como é que será que vai ser o próximo dos Trapalhões, né? Vamos citar aí, você cita um ou cita o outro. Vamos citar 4 filmes dos Trapalhões aí, clássicos. Os Trapalhões, Planalto dos Macacos, que eles fazem uma paródia com um clássico, né? Simbal Maluco Trapalhão, que também E como é que... Aladim também. E como é que chama aquele filme que o cachorrinho dele morre no final e ressuscita, Os cara? Trapalhões na Mina do Rei Salomão. Cara, esse filme é legal demais, cara. Esse filme é muito legal. Fala mais um dos Trapalhões aí, que agora não tô lembrado, apesar de... Atrapalhando a SWAT. Mas os filmes dos Trapalhões eram muito engraçados. Mais um bem satírico. Os Trapalhões e o Mágico de Oroz. Era legal, cara. O filme dos Trapalhões era maneiro pra caramba. E você, com mais de 40 anos, não vai negar, não, que você riu muito com o Didi, o Dedé, o Mussinho e o Zacarias. Ô Gui, e depois, quando eu me tornei adulto, né? Parei de ver filme com você, né? Sim. Antigamente eu só via filme com você. Eu gosto muito de filme de terror, sabe? Eu passei a gostar muito desse gênero. Você tá lembrado aí de um filme que tenha marcado aí a nossa infância, a nossa adolescência? Foi um que passou, quando passou no Excelsior, a gente tava viajando. Ixi. Aí quando saiu de cartaz no Excelsior, foi no Central. Um que a gente assistiu no Central. Eu lembro que era um sábado à tarde. Lembro. Tenta lembrar, é um que fala de um matador de vampiros. Eu sei, não. Interpretado pelo Roddy McDowell. Roddy McDowell é um do Planeta dos Macacos, né? Só voltando. Macacos, Não, tô lembrando. A gente falou da hora do lobisomem, então esse é a hora do espanto, acertei? A hora do espanto. E como é que era o título original mesmo? Friday Night, né? Isso mesmo. Friday Night, né? Ou seja, os títulos também não tem meio nada a ver, que Friday Night era o nome do programa que o Peter Vincent apresentava, né? Eu achei interessante que eles inseriram no filme
uma cena do filme Conde Drácula, com o Christopher Lee no papel título. E uma coisa condizente, que é sinal que nesse filme dele só passava filme de vampiro antigo, que no meados dos anos 80 não estava interessando mais o público. Entendi. Tanto é que o próprio Peter viu um dia viu que os vampiros existiam, né? Que era vizinho do cara. Ah, não, esse filme foi muito legal também. O Jerry Dandridge, né, que era o vampiro, né, que tinha ali ele era um galã, mas também demonstrava que ele também era meio ali homossexual, Ele né? morava lá com o cara. Morava lá com o cara. E A Hora do Espanto, ele ganhou um remake também nos anos 2000, né? Você chegou a ver? Achei interessantíssimo que o Chris Sarandon, que faz o Jerry Dandridge, faz uma ponte. Você tem que prestar muita atenção, senão você nem vai perceber que é ainda mais ele. que ele tá envelhecido, né? Ah, sim, E o sim. Peter Vincent aí nessa versão aí, ele não era um apresentador de TV, ele era um mágico lá de Las Vegas também. Sim, eu vi. Gostei também. Mas nesse caso eu gosto mais do original. Eu gosto mais dessa realmente, versão de 85. Ô Gui, meio que pra gente terminar, né? Eu acho que esse vídeo nosso aí pode ter parte 2, pode ter parte 3. Porque, de fato, você entende bastante, né? Você tá me trazendo muitas boas memórias aqui. Pra gente não entrar nos anos 90, eu acho que o único que a gente citou de anos 90 aí foi o Exterminador do Futuro 2, né? Que é de 91. Eu lembro que quando a gente pôde realizar esse sonho de ir a primeira vez lá nos Estados Unidos, eu lembro que você ficou muito impressionado, porque na época você gostou muito daquele filme Roger Rabbit. Sem dúvida. Né? E aquela mistura de filme com desenho. E eu lembro que quando a gente foi lá na atração lá, você ficou bem encantado, quis tirar foto lá com o nome da personagem, né? Jessica Rabbit. Por que esse filme do Roger Rabbit ele mexeu tanto com você? Eu achei interessante. Além de ser impecável a mistura de filme com animação, a trama do filme ela é policial. Inclusive, muita gente confundia aquele ator que fez o Detetive Ed com o Danny DeVito, mas na verdade não, ele chamava Bob Ross, aquele ator, que até morreu agora em abril de 2014 até. Ele era um ator inglês até. E sem falar numa participação que o Christopher Lloyd teve como um juiz. Esse aí, o Christopher Lloyd, é aquele cara, aquele velho maluco daquele filme, como é que chama? De Volta pro Futuro. Um clássico também, acabou que a gente não falou, mas é um filme legal pra caramba, gostei bastante. Sem Ele faz uma participação aí no Roger Rabbit. Mas na segunda metade da trama. Mas ele aparece como um juiz. E, assim, esse filme foi um dos primeiros, assim, pelo menos que chamou a atenção de misturar o desenho com... Olha, eu tinha 8 anos de idade, eu fiquei encantado com aquele Se Minha Cama Voasse, que foi um dos estúdios Walt Disney e tudo. E foi um dos primeiros também. Mas o Roger Rabbit, ele foi bem melhor. É porque mostra a sombra mesmo, como se a pessoa estivesse dialogando mesmo com os personagens desenho animado. E isso a gente tá falando de mais de 30 anos, né? Quem às vezes vê esse filme hoje pode se encantar pela história, mas os efeitos talvez não sejam tão impressionantes hoje, digamos assim, igual para os nossos filhos, né? Mas sem dúvida, Roger Rabbit foi impecável em relação aos efeitos, a trama, elenco, tudo. É verdade. Pô, Gui, muito obrigado, cara. Pô, foi muito legal, cara. Eu quero ampliar um pouco o canal, não falar só de rock, apesar de eu gostar mais de falar de rock. Falar de futebol, falar de política, falar de cinema, são assuntos que eu gosto muito, cara. E você realmente sempre foi minha referência de cinema, cara. Muito obrigado mesmo, cara. E você, literalmente, você merece o Oscar, cara. Muito obrigado. Apesar de eu tô te dando essa estatueta, apesar dela ser sua, né, cara? Aí, ó. Isso aqui foi um presente que a minha mãe trouxe quando ela esteve nos Estados Unidos. Olha, cara, um Oscar. Pô, que maneiro, cara. Muito obrigado mesmo, cara. Pô, Gui, então é isso aí. Eu vou pedir aí esse favor aí, ó. Quem curtiu aí o vídeo, dá um joinha. Quem quiser se inscrever no canal aí, ó, né? Apertar o sininho. Eu vou ficar muito feliz, muito agradecido mesmo. Quem quiser me seguir no Instagram, tá aí o endereço aí, beleza? Ô, Gui, obrigado, tá, cara? Um abraço. Uau, fomos!